no nosso 8º dia, celebrando a festa dos tabernáculos. Eu quero declarar a todos nesta manhã que são bem-vindos. Provavelmente ali na entrada você recebeu uma ficha como esta. Esta ficha serve para declarar que você é bem-vindo neste lugar, também para conhecermos melhor você, podemos assim orar melhor por você. Também aqui existe uma parte que diz: minha decisão hoje eu tenho certeza que Deus está falando com você e vai continuar falando ao longo de toda essa celebração. Você pode assinalar aqui o que Deus está falando contigo. Nós vamos estar orando por você ao longo de toda essa semana. Você também pode fazer um pedido de oração, pode pedir mais informações a respeito deste ministério. Amém? E seja bem-vindo neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como eu disse aqui, estamos no 8º dia da nossa festa dos tabernáculos. Essa é uma festa mundial. Para todo aquele que é cristão e bíblico, ele está celebrando hoje uma festa como esta. Esta não é uma festa cultural, não é a festa simplesmente de um povo. Como nós vemos na palavra de Deus, esta festa é uma festa santa e é uma festa que pertence a Deus. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que adoram a Deus, todos aqueles que são de Cristo, todos aqueles que verdadeiramente são bíblicos, comemoram festas bíblicas como esta. E desde domingo passado, quando se iniciou a festa dos tabernáculos, nós começamos aqui também a celebrar a nossa festa e introduzindo a cada dia da semana algo novo. Desde lá na entrada uma sucá ou uma cabana, porque festa dos tabernáculos também significa festa das cabanas, ok? Também leva este nome. Depois, ao longo dos outros dias, fomos introduzindo, como você viu ali fora, aquilo que nós chamamos de átrio, ou no tabernáculo que foi construído por Moisés no deserto, segundo a imagem que Deus lhe deu. Foi construído então um tabernáculo que possui o seu átrio, onde estava ali uma porta, como você teve que passar por ela, com cores específicas e cada uma com o seu significado. Depois um altar de sacrifício, uma bacia de bronze, ali postes colocados estrategicamente. Tudo aquilo foi uma ordenança de Deus e assim o povo obedeceu. Ao passar pela segunda porta, você entra naquilo que é chamado lugar santo, aonde estão os utensílios que Deus ordenou que se construísse e colocasse ali dentro, como a mesa dos pães da preposição, como o candelabro que trazia a iluminação para o lugar santo, e também o incensário, o altar do incenso, aonde eram feitas, na verdade, entregas de ervas aromáticas, e ali acendia, e o aroma enchia o chamado lugar santo. Maravilhoso isso. E depois havia mais um lugar, mais uma porta que precisava se passar, e um terceiro ambiente, onde estava a Arca da Aliança. A este lugar é chamado lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Tudo isso Deus mandou construir. Tudo isso Deus ordenou ao seu povo, o povo de Israel, a fazer no deserto, onde eles peregrinaram por 40 anos. E o que é tremendo é que, passado este período, passado esta fase da vida deste povo, Deus então introduz como ordenança uma festa. Das 70 convocações que existem na Bíblia para festejar, para celebrar ao Senhor, uma delas, que contém 7 dias mais um, é a maior de todas as festas. É considerada a festa das festas. É a festa. E esta é a festa dos tabernáculos, ao qual nós estamos a celebrar hoje. Também é uma festa que fala de nações, uma festa que celebra e toca as nações. Porque a palavra de Deus, através dos seus profetas, afirma que as nações do mundo inteiro irão para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Porque, irmãos, Deus é tão poderoso que Ele usa o seu povo como um referencial e um exemplo. E isso nós estamos absorvendo, não como modismo, não como movimento. Nós estamos procurando extrair o profético, procurando extrair o espiritual, procurando extrair a nossa parte, para sermos este referencial na nossa sociedade, onde quer que nós estejamos. Seja em Portugal, seja no Brasil, seja no Cabo Verde, Angola, Japão, China, Moçambique, Turquia, seja onde for, nós seremos sempre o reflexo e a manifestação da glória de Deus.
Nós seremos sempre o referencial a um povo que não conhece Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um referencial. Referencial de Deus para muita gente. Amém? E o que é tremendo é que ao longo de todos esses dias nós temos vindo a celebrar ao Senhor, temos vindo a entender certas coisas de uma festa que é santa, que pertence ao Senhor e que é bíblica. Graças a Deus, nós tivemos esse tempo, muito esforço, muito trabalho. Eu vejo aí, né, a carinha de alguns já assim, cansados, né? Com fogo. Mas irmãos, eu quero agradecer aqui a todos aqueles que se esforçaram dentro daquilo que lhe foi pedido e até daquilo que não foi pedido. É importante nós agradecermos a todos aqueles que se movimentaram. Tudo que está acontecendo aqui não apareceu do nada, não veio um anjo lá do céu e montou. Amém ou amém? Há aqui tecidos costurados, há aqui estruturas montadas, há aqui, irmãos, várias situações que ao longo dessa semana foi necessário, como lanches que nós fizemos, né? Para termos um convívio, porque toda a festa tem comida. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, se você não vem nem quarta, nem sexta, nem sábado, perdeu. Porque foi um festão. Um festão. Celebramos, louvamos, adoramos, comemos, bebemos, louvamos o nome do Senhor. Tremendo. E irmãos, os ministérios se envolveram. Nós vamos ver aqui uma reapresentação, um remaker, né, de algumas coisas que aconteceram ao longo desta semana, para não deixar aqueles que não vieram esses dias com pena, né, mas vamos deixar isso com água na boca, porque ano que vem tem mais. Amém ou amém? E eu tenho certeza que ano que vem será ainda maior, será ainda melhor, será ainda mais perfeito, será ainda mais digno de honra e de glória ao Senhor. Eu creio nisso. Mas fica aqui já o nosso agradecimento por todo o esforço, todo o trabalho de todos aqueles que se envolveram em qualquer área que foi, em que Ele dedicou do seu tempo, da sua vida, para que nós tivéssemos estes 8 dias de celebração. Amém? Se você de alguma forma fala, pastor, mas eu não fiz porque não me falaram nada. Irmãos, não espera te chamar, vai já se oferecendo, vai já falando, eu quero participar, eu quero estar envolvido, eu tenho dom para isso, eu tenho talento para aquilo, eu faço assado, eu faço cozido. Quem sabe ano que vem tem até cozido, não é? Amém ou não? Mas sem corpo, é isso. Olha, irmãos, tremendo. Eu creio que ano que vem será ainda melhor e maior a nossa festa dos tabernáculos. Amém ou não amém? Até mesmo porque o nosso Deus é um Deus que não apenas nos aponta caminhos, não apenas um Deus que diz vai e nos deixa ir sozinho. Ele é um Deus que também fala conosco de uma forma poderosa e nos incentiva a agir profeticamente e nos leva realmente a ter passos de fé que vão desatar coisas no mundo espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tua fé vai desatar coisas no mundo espiritual que vão te beneficiar neste mundo natural. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, eu quero começar dessa forma. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui no final do mês de agosto, dia 23, se eu não estou em erro, de agosto, num culto de domingo, aonde estava sendo ministrada uma palavra poderosa sobre temos que ter fé na palavra e agir com fé nessa palavra. Vocês estavam aqui? Não sei se você estava aqui. E Deus nos direcionou naquele momento tão poderoso a fazer um ato profético. Um ato profético através de uma tomada de posse do espaço aqui ao lado. Você se lembra disso? Amém. Nós desde o final de julho estávamos orando. Deus nos dá esse espaço. Nós fomos lá durante a semana, ungimos aquele espaço. Isso tudo, finais de julho, princípio de agosto, ungimos o espaço, oramos naquele espaço, porque a Mitsubishi vai sair dali, ela vai entregar esse espaço e o proprietário então veio falar comigo sobre isso. E aí então, nós começamos uma batalha, porque eu disse para ele, assim, este espaço, o senhor sabe, é nosso. E ele falou assim, não sei, vamos pensar, me dá até o final de agosto para eu decidir e tal. Chega no final de agosto, irmãos, depois de muita oração, e após nós termos feito um ato profético, que foi no dia 23 de agosto, levantado uma oferta lá dentro, nós saímos daqui e ofertamos lá dentro para este espaço,
oferta essa que nós já destinamos a este espaço. É tão tremendo, irmãos, que naquela semana eu fui conversar com ele, final de agosto, e ele disse assim: é assim, senhor Jean, uma coisa é certa, eu não vou alugar aquilo, se não alugar para vocês, eu não alugo para mais ninguém, vai ser de minha própria utilização. Ou seja, a batalha agora é entre eu e você, né? Ou é meu ou é para vocês. E eu falei: é meu, o senhor sabe que é meu. E continuamos a orar, e continuamos a profetizar, e continuamos a declarar, e continuamos a buscar, e continuamos a interceder. E o resultado é que nesta semana, durante a festa dos tabernáculos, nós estivemos a conversar novamente com o proprietário, e ele então chegou à conclusão de que vai nos alugar para os próximos 10 anos este espaço que está aqui ao lado. Glória a Deus! Então, irmãos, a nossa igreja não está crescendo só em números, ela está crescendo também em espaço físico. E isso tudo, eu creio que é uma preparação de Deus para que venhamos crescer em números também. Amém? Você vai perceber que quando fizermos a primeira reunião lá, aquilo que parece que está cheio vai se tornar vazio. E aí então nós temos o trabalho de encher mais uma vez. Fazendo o que? Levando a palavra, evangelizando, testemunhando do poder e do amor de Deus. Amém ou não amém? A bênção que também existe nisso, qual que é? É que você sabe que o espaço está todo aberto e precisa de construção e reforma, precisa de ajustes, ao qual ele vai ceder todo o material para nós. Amém ou não amém? Glória a Deus, irmãos. Olha que bênção. Então eu creio, e eu já vou começar aqui a declarar e decretar que em nome de Jesus nós vamos nos esforçar juntos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: juntos. Nós vamos nos esforçar e vamos trabalhar juntos. Estou falando com quem tem aliança, amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem uma aliança com esse ministério? É lógico que temos pessoas que estão nos visitando hoje, né? Temos pessoas que estão hoje, né, vindo nos conhecer pela primeira vez, e é um privilégio receber, uma honra ter você aqui conosco. Temos pessoas que ainda insistem em ser frequentadores, já são frequentadores há quase um ano, ainda não decidiram ser membro, amém, né? Tem pessoas aqui que, apesar da gente já ter lavado o pé, né, ainda não entendeu o que é aliança, né, ainda continua borboletando por aí, fazendo a sua vida de qualquer maneira, entendeu? Mas eu estou falando com quem tem aliança. Nós juntos temos um desafio. Sabe qual que é o desafio nosso? Porque a primeira batalha, e a batalha que nós tínhamos, a gente já ganhou. O espaço é nosso. Mas há algo que a gente tem que fazer, irmãos, para testificar. É assim, ó: este ano ainda a gente vai para lá. Amém. Alô? Amém. A passagem de ano, este ano, é aqui. Amém ou amém? Fala uma pessoa que está assim: você entendeu, pastor? Passagem de ano, este ano, eu não vou alugar associação, eu não vou alugar salão lá fora, não, nós temos o nosso espaço. Amém? Aleluia! Eu quero ver você nesse mesmo ânimo, aplaudindo quando a gente vai carregar lata de cimento, areia, colocar azulejo. Amém ou não amém? Detalhe, irmãos, essa parte do bloco, da areia, do cimento, do tijolo, do chão, tudo isso aí ele vai ceder. Mas tem uma parte que ainda é nossa. Nós queremos um tempo que agrade a Deus. Ele não vai pôr teto falso, por exemplo, ele não vai pôr ar-condicionado, ele não vai fazer essas coisas, mas aí entra nós. A gente põe em tiro quando for embora daqui 10 anos, se Jesus não voltar. A gente não. Amém ou amém? Então há pessoas que vão se dedicar com o seu talento e o seu dom. Quem sabe trabalhar nessa área, construção civil, né, servente, mestre de obras, pedreiro, ladrilhador, o que mais? Ferreiro, tudo que você souber fazer, né? Cozinheiro, calma, vai chegar nessa parte. Irmãos, eu estou contando com vocês, e vou te dizer uma coisa: está vendo esse espaço que nós temos aqui hoje? Nós construímos. Havia 12 adultos apenas nessa igreja.
E somente 2 pessoas que trabalhavam na área da construção civil, que era o presbítero Valdeiro e o presbítero Will. Só. Restante, essas mulheres que estão aqui, ó, e algumas que já não estão mais, carregaram entulho, fizeram buraco de profundidade. Eu que nunca na vida trabalhei na construção civil, aprendi a fazer massa, aprendi a fazer betão, aprendi a fazer, irmãos, até levantar muro, cuidado, você não cai. Até levantar muro aqui, ó, tijolinho, eu fiz isso aqui, irmãos, aí, ó. Tá meio torto, né, mas não olha muito agora. Irmãos, é aquele negócio, Deus nos dá habilidade e capacidade, e quando nós queremos, a gente faz. E hoje em dia, se o YouTube ensina a gente até construir bomba, montar e desmontar arma, entendeu? Como envenenar alguém, quanto mais fazer tijolinho de vidro aí, ó, parede de tijolo de vidro. Eu falei, não, eu vou fazer isso aí. Aí um dia o Valdeir chegou aqui e falou, nossa, você chamou alguém? Eu falei, chamei o Espírito Santo para me ajudar. Quis até me contratar. Eu falei, não é muito caro. Irmãos, é isso. Então existe uma parte que nós precisamos realmente de você que tem experiência nessa área. E aí você fala, como é que vocês conseguiram construir isso? Quanto tempo demorou para construir isso tudo, irmãos? Quando eu falo construir isso tudo, eu pedi até para a Angelita, não sei se a Isabela, a Gabriela tem lá, eu quero fotos do nosso tempo aqui quando você quer no quintal. Quando eu tinha aqui a churrasqueira e a gente fazia o nosso convívio aqui de adolescentes, que ela era adolescente nessa altura, né? Agora já é uma jovem aí, ó, né? Pronta para casar já e tudo mais, né? Falta só o pretendente, né? Vamos orar muito, né? Então o que acontece? Se você visse o que era isso aqui, você ia falar assim, isso aí, esse muro que era pela metade quase caindo para lá para baixo, nós construímos tudo que você está vendo aqui, desde lá da entrada daquele muro, aqui, tá? Mais casa de banho, as coisas que estão aqui fora, isso aqui foi um pouquinho mais tarde, mas esse espaço em 7 meses, só 2 pedreiros, o restante ninguém sabia fazer nada, e 12 adultos na igreja. Acha que aquilo ali não chega a 1/4 do nosso trabalho, irmãos. Do que nós tivemos aqui de trabalho não chega a 1/4. E em 30 dias a gente acaba aquilo. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Claro que, como é que nós fizemos? O presbítero Valdeir saía do seu trabalho, entrava às 8 da manhã no seu trabalho, ele era, na altura, trabalhava creio que você trabalhava no cabo, não é isso? Trabalhava na PT, saía do seu trabalho, subindo e descendo de poste, né? O William saía do seu trabalho e vinham para cá, por volta das 7, 8 horas da noite, para fazer o quê? Levantar muro, colocar chão, para fazer coisas, irmãos, ou seja, dedicaram-se mesmo ao Senhor, todos os dias praticamente. Domingo nós terminávamos a nossa reunião, que era ali dentro onde é o berçário hoje, terminávamos a nossa reunião, comíamos um frango do Pingo Doce, e a Dirley nem tinha chegado ainda. Era profético já também. Já era profético, era já declarando que você viria. Comíamos aqui um frangão juntos, e depois do cafezinho, não dava nem tempo de fazer digestão. Vamos meter a mão na massa, a mão na obra. Você está entendendo, irmãos? Mas isso porque havia um grupo nessa altura. Hoje a maior parte deles são presbíteros. A maior parte deles são presbíteros aqui. Havia um grupo, irmãos, que estava disposto a levantar este lugar para ser um lugar de adoração a Deus. O grupo cresceu. Deus trouxe mais pessoas. Nós louvamos por cada pessoa, por cada membro, por cada um que tem uma aliança conosco. E eu creio, irmãos, que os desafios, eles não são nem tão maiores quanto o que a gente enfrentou naquela altura, mas os desafios estão aí. E a mesma situação, que é a unidade do Espírito no vínculo da paz, vai nos fazer obras grandes, maiores, que a gente não pode nem pensar, nem imaginar que acontecerão. Amém ou amém? Como que outras pessoas contribuíram? Umas não podiam vir dar a mão de obra, outras colocaram dinheiro na nossa mão. Falaram, pastor, para aquilo que precisar. E há coisas que, por mais que o proprietário tenha dado todo o material, teve coisas que nós tivemos que fazer. E houve pessoas que ofertaram abundantemente, irmãos, para que nós pudéssemos fazer além daquilo que o proprietário queria fazer. Há coisas, por exemplo, como cozinhar para quem trabalha.
Não, eu vou fazer a refeição. Olha, eu não posso carregar tijolo, não posso, mas eu sei mexer na panela. Eu não sei misturar massa, mas sei misturar atum no macarrão. E, irmãos, é tremendo o que acontece essa unidade. Nós ficamos mais próximos, nós ficamos mais amorosos, nós ficamos mais cansados, mas nós ficamos mais contentes quando a gente vê a obra realizada. Amém ou amém? Resultado: depois de concluída essa obra, irmãos, e inaugurado esse espaço, na semana seguinte, sabe o que Deus fez? Trouxe 14 pessoas novas para congregar na igreja. Só depois. Não é lindo isso? E aí começa a vir o crescimento. Aí parece você, com tudo pronto, tudo bonito, né? Maravilhoso. Detalhe, eles ainda tinham ensaio de louvor, eles ainda tinham ministério infantil, eles ainda tinham tudo para fazer. Por isso que eles são assim, tudo corajosos, tudo valente. Amém? Você está feliz? Eu estou muito feliz porque assim, o desafio chegou mais uma vez. E a gente não vai, irmãos, descansar. A gente vai arregaçar as mangas das nossas camisas, vamos suar o corpo, vamos ficar mais magrinho. Eu lembro, tem fotos aí, magrinho, né? Olha que bênção. Oi? A árvore está aqui como um símbolo profético do que nós fizemos. Essa árvore estava plantada aí na entrada. Ali onde o Luiz está sentado, mais ou menos. Essa árvore. Isso aqui é uma árvore de verdade. A gente deixou essa parte, fizemos uma mesa para nos lembrar do trabalho que foi feito. Todo mundo olha, nossa, que bonito, né? Ai, nossa, que jeito, como é que vocês fizeram? Aí tem uma história por detrás disso. Amém ou amém? Vamos lá ver o que a gente vai pôr lá como sinal profético, não é? Carro. Lá vai atrás, sim. Acho que vai. Vai ter mais uma coisa ali. Um carro? Vamos fazer um truque assim. Né? Fixe, né? Para-choque do carro? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então tá bom. Nós louvamos a Deus porque Deus tem trazido as suas respostas para nós e as coisas têm acontecido. Poderoso na sua vida. Deixa eu ministrar algo que Deus colocou no meu coração para esta tremenda celebração de encerramento da festa dos tabernáculos. Nós temos vindo a entender alguns princípios que estão contidos nos elementos do tabernáculo e na festa dos tabernáculos. E eu hoje quero falar só mais um pouco sobre estes elementos. E quero mostrar algo poderoso que aconteceu no dia dessa festa, enquanto Jesus habitava de forma corpórea e humana em nosso meio, no meio dos homens. Primeira coisa que eu quero te mostrar tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. O que é tremendo quando nós falamos de tabernáculo e quando nós falamos de festas. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer, porque, irmãos, se você entender isso, eu creio que é mais do que entender, porque para a gente entender algo basta ter informação. Quando a gente tem uma boa informação, uma boa explicação, a gente acaba entendendo as coisas. E a gente, ao entender as coisas, nós nos tornamos apenas sábios ou até mesmo conhecedores. Mas nem todo mundo que entende as coisas é transformado. Nem todos aqueles que entendem, porque receberam bem a informação, vivem o aspecto da transformação que o Evangelho diz que tem. Que há de poderoso nesse eu não gosto de usar muita palavra negócio, porque às vezes alguns podem interpretar mal, mas eu vou usar. Que há de poderoso nesse negócio de reino de Deus, sabe o que é? Sabe o que é? É que tudo isso fala da nossa restauração como ser humano, como pessoa. É tão tremendo que tudo aquilo que é reino de Deus aponta para o foco de nós voltarmos à origem. Então, toda a palavra de Deus, ela vem nos instruir, nos ensinar, nos ministrar, para que eu e você sejamos transformados ou restaurados. Quando eu sou restaurado, eu sou transformado. É mais ou menos o seguinte: existe um prédio velho, você
Já passaram em algum prédio antigo, abandonado, dos anos 1700? Já viram algum prédio assim, abandonado? Abandonado. Já viram? Você vai lá em Sintra, é gostoso passear em Sintra, e você vê lá alguns prédios. Eu até fiquei de olho num lá. Eu falei, isso aqui está vendendo ou alugando. Eu olhei aquilo e falei assim, bem que aqui podia ser uma igreja nossa, né? Eu olhei aqui e falei assim, mano, eu fiquei doido. Eu falei, não, a igreja merece um negócio desse. Em frente à Quinta da Regaleira, acho que a menina ali, a Nayara, vai poder me ajudar melhor. Ela deve passar lá quase todos os dias. Eu estava ali descendo ali a ruazinha assim, e vi em frente ali a Quinta da Regaleira, que quem sabe aquilo ali é completamente dominado e controlado pelos maçons, está cheio de símbolo maçônico lá dentro. Em frente assim tem um castelo, não é um castelo, como que eu poderia chamar aquilo ali? Castelo tem torres e tudo mais, aquilo ali é um palácio, Tem um palácio em frente. Eu vi a placa lá enorme. Vende-se. E o que é interessante é que é um palácio que não pode ser destruído e levantado outra coisa no lugar, porque aquilo lá é uma obra arquitetônica antiga. Se eu não me engano, tinha a ver com relógio. Palácio dos Relógios. Não sei se você já viu aquilo. É isso mesmo? Pronto. Que eu estava andando com coincidência, Jesus eu não estava descendo na rua com o pastor Alexandro Cruz, e a gente viveu tanta experiência de relógio, por acaso esqueci o meu hoje, se calhar eu vou ganhar outro, né? É interessante que nós estávamos descendo ali, eu bati o olho e falei, olha, está vendendo esse lugar, aí estava lá dentro esse palácio do relógio, eu falei, profético demais, é nosso. Deu mais vontade de ter aquilo. Mas o que acontece? Abandonado. Está lá, precisa de ser restaurado a sua construção original. E o que vai acontecer? Quem passava lá e via aquilo tudo quebrado, sujo, estragado, quando ele passar de novo, ele vai falar, olha, transformaram esse lugar. Uns vão usar a palavra, foi restaurado. Outros vão dizer, olha, transformaram. Mas não transformaram, restauraram. Quando nós falamos de um processo de transformação, nós estamos falando de um processo de restauração. Quando a gente fala em ser transformado, nós estamos falando em voltar ao ponto de origem, ao qual Deus nos criou para ser o louvor da sua glória. Você está entendendo isso? Você precisa mais do que informação hoje, você precisa de uma revelação. Deus quer transformar você, restaurando plenamente a sua vida, espírito, alma e corpo, para que você volte ao ponto de origem, que é ser o louvor da glória de Deus. E aí Deus transmite isso, irmãos, de várias maneiras pela palavra de Deus. Deus, ao falar com o seu povo, com a sua igreja, com os homens, com a humanidade, Ele transmite isso de várias formas. Ele tem, por exemplo, uma revelação geral, que é feita através da própria natureza, das coisas criadas, que refletem o seu poder e a sua divindade. Quando você olha para o céu, quando você vê os mares, as flores, os jardins, o que é que você vê? A grandeza de Deus, o poder do Altíssimo, a sua sabedoria, a sua inteligência. Porque tudo, irmãos, vai girando, vai funcionando em perfeita ordem. Se o eixo da Terra se deslocar por alguns milímetros, mas já aconteceu isso, pouco mais, nós podemos ter catástrofes gigantes, até mesmo a extinção novamente de tudo aquilo que é ser vivo na Terra. Sabia disso? Tudo está funcionando em plena e perfeita ordem, até, como eu falei aqui, olha, milímetros, já aconteceu, um pouquinho. O último terremoto, por exemplo, que houve lá no Chile, disseram lá os especialistas que aquilo afetou o eixo da Terra e diminuiu os dias. Olha como Deus é perfeito, porque Ele diz que nos últimos tempos os dias serão abreviados. E aí Ele traz um terremoto, Ele permite um chacoalhão em toda a Terra que mexe no eixo, a ponto de não sermos destruídos. Olha como Ele tem controle, irmãos. Está entendendo aí? Como Deus tem controle das coisas? Não é igual a gente desastrado, não. Aquele negócio, né? Preciso só de um toquinho, só uma mexidinha. Ih, rapaz, destruí tudo. Né? Se fosse a Dirley, a gente estava tramado, já tinha morrido já. Já aconteceu com você?
Você está lá arrumando as coisas assim e tal, aí precisa só de um toquezinho. Aí você vai dar um toquezinho, destrói tudo. Deus não é assim não, Deus é perfeito em sabedoria, em santidade, nos seus feitos, nas suas obras. E aí Ele faz um ajuste assim, ó, e diminui o dia. Os dias agora se tornam mais curtos. Você vai perceber isso. A velocidade, na verdade nós já temos percebido cada vez mais isso. Temos percebido que os dias estão cada vez mais curtos. Mais curtos. Temos percebido que não dá tempo de fazer tudo em 24 horas. A gente até clama: Senhor, eu preciso de um dia de 29 horas. Preciso de uma semana de 9 dias. Porque não está dando tempo para fazer tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado: para um pouco, respira, louva a Deus, começa de novo. Não se esqueça sempre de descansar um dia. Alô? Amém. Não se esqueça sempre de descansar pelo menos um dia. Descansar em Deus. Parar para meditar. Parar para avaliar a sua vida. Agradecer. Louvar o Senhor. Amém? E, bem na verdade, a festa dos tabernáculos tem a ver com isso. Deus ordena o seu povo parar 7 dias no ano. Para quê? Para celebrar uma grande festa para Ele, por causa de como Ele os abençoou ao longo de todo aquele ano, na sua colheita, na sua horta, né, na sua plantação. Deus abençoou de tal maneira, foi tão tremendo. Aí Ele fala: para 7 dias, celebra uma festa para mim, e já profeticamente ativa a tua colheita para a próxima, até a próxima festa. Essa é a festa dos tabernáculos, fala de abundância, prosperidade, alegria, fala de feitos do Senhor, proteção de Deus, fala de vitória. Viu aqui as crianças com palmeirinha? Eu falei para guardar, deixar as palmeirinhas aqui, né? Levaram tudo, guardou tudo. Festa tabernáculo, a palmeira tem que estar aqui, ó. Larga na mão dos crentes aí, pega lá de ler, corre. Põe aí no mão de um crente aquilo que você escolher e fala para ele assim, ó: hoje chegou o dia da sua vitória, irmão. Escolhe alguns aí, gente. Deus vai te usar hoje como profeta. A palmeira fala da nossa vitória. Cheio de gente assim: ó, Senhor, que seja eu agora segurar essa palmeira. Olha que poderoso. E então o que eu estou dizendo? Tudo na Bíblia vai apontar para isso. Então as festas bíblicas, como nós falamos no domingo passado, ela tem uma dinâmica de completa restauração do ser humano. Páscoa fala da morte e ressurreição. Páscoa fala a respeito de que nós morremos e nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? Você vai levar para casa ou deixa aqui depois, ô Dirley, a vitória? Dirley, a vitória fica depois do final do culto, é isso? Fica. Fica. Não se esqueça de devolver para ela, amém? Isso é das crianças. Então veja bem, Páscoa fala da nossa morte e da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Páscoa fala a respeito do novo nascimento. Páscoa fala a respeito de eu me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Páscoa fala de como que a minha vida de vitória começa. Quem tem aí uma palmeira, levanta e fala: eu tenho a vitória! Aí tá cheio de crente invejoso, né? Fala aí pra pessoa que está, sei lá, como diz o pastor Alexandre, você não tem problema de inveja não, né? Fala pra ele assim: celebra comigo a minha vitória, irmão! Essa vitória começa na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos libertou da morte do inferno. E assim como Ele ressuscitou e assentou à direita de Deus Pai, assim também nós um dia ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Aí então vem uma outra grande festa, vem a festa de Pentecostes, Shavuot. Essa festa fala, sabe do quê? Do enchimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, fala a respeito do derramar do Espírito Santo. E então veja bem, crente que nasceu de novo, que morreu em Cristo, ressuscitou com Ele, o que acontece? Ele precisa ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, para viver nessa terra de forma em que ele pode glorificar o Altíssimo em todos os seus feitos, as suas obras, da sua família, da sua casa, das suas finanças. E aí então vem a festa dos tabernáculos, ao qual nós celebramos a nossa vitória, porque sabemos que temos um reino que não é deste mundo. Cabanas fala de habitação temporária. A habitação permanente do crente é o céu. Ele foi preparar morada para ti, e é um reino inabalável, reino esse que não tem
festa dos tabernáculos. Qual é o ponto de origem? Nascemos em Deus, voltamos para Deus. Quando celebramos as festas bíblicas, nós estamos vendo a mensagem da nossa salvação, a nossa história. Olha que poderoso! É tão tremendo, irmãos, que em tudo a Bíblia está apontando a mesma coisa. Nascemos tortinho por causa do pecado. Nosso salário era a morte por causa do pecado. Mas Cristo veio e pagou um preço por você, por mim, por nós, por cada um de nós, por cada ser humano. Ele pagou um preço. Ele venceu a morte. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu livre acesso até o Pai. Ele mesmo abriu um novo e vivo caminho. Este Cristo é a única salvação para qualquer homem e mulher que nasça neste planeta. Aí então, quando eu entendo isso, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, me encho do poder do Espírito Santo, Pentecostes, e fico aguardando este reino poderoso. Enquanto ele não chega, eu celebro uma vez por ano tabernáculos. Que poderoso! Não é lindo isso? Mas não para aí. Deus não para a sua mensagem aí. Deus mandou Moisés construir no deserto um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele é tão tremendo que aqueles que habitavam em tendas temporárias, eles poderiam ter uma experiência com Deus. Não eles diretamente, mas os sacerdotes que representavam eles naquela altura. O povo não podia se chegar aonde é o objetivo de se chegar. Mas aquilo era apenas uma sombra. Aquilo era apenas figura para que eu e você hoje pudéssemos conhecer, sabe o quê? O caminho que me leva até a presença de Deus. O tabernáculo construído no deserto mostra, aponta o caminho daqueles que vivem em habitações temporárias de como você deve chegar até a presença do Senhor. A arca do Senhor que você está vendo aqui dentro, no lugar santo, no lugar santíssimo, o santo dos santos. Essa arca, naquele tempo, representava a presença tangível do próprio Deus. Não era qualquer pessoa que entrava lá dentro. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E aí amarrado numa corda, porque se ele tivesse algum pecado, se ele tivesse alguma coisa que ofendesse a Deus, ele era fulminado lá dentro e tinha que ser puxado por aquela corda pelos outros. O cadáver era puxado pelos outros. Não era qualquer um que entrava lá não. Tinha que estar completamente aperfeiçoado. Que segundo aquele tempo era através dos rituais, os sacrifícios que era exigido por Deus. Ele tinha que estar, irmãos, perfeito. Que naquele tempo era feito através do sangue de bodes, de touros, de cavalos e etc. e tal, daquilo que Deus pedia, dos sacrifícios. Mas aí então, irmãos, olha só que interessante. Para chegar aqui, havia uma trajetória. Eu não vou falar dela inteira. Mas você tem que passar pelas 3 portas. A primeira porta, como muitos viram ontem aqui no tempo da visitação, é o caminho. A segunda porta fala da verdade. A terceira porta fala da vida. Você precisa encontrar o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? Quando você entra pelo caminho, você encontra o altar de sacrifício. Se você não estiver disposto a morrer para si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, você não pode, não consegue, não tem como seguir a Cristo. Lucas 9:23 fala isso. O próprio Jesus continua no versículo 24 afirmando: aquele que tentar salvar a sua vida perdê-la-á, mas aquele que perder por causa de mim, esse a salvará, a ganhará. É lá no caminho, no altar de sacrifício, que você começa a entender essa revelação. Olha que tremendo, irmão. Deus manda no deserto construir um tabernáculo para que ali ficasse gravada uma mensagem no coração do seu povo e também no coração de todas as nações, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O primeiro passo: morre para si mesmo, para viver para Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: não existe cristianismo sem morte de si mesmo. E o que é interessante, eles estão lá fora. Depois a seguir vem uma bacia de bronze com água, ao qual o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que lavar naquela água as suas mãos e os seus pés. O que era tremendo é que ele ali, irmãos, ele não podia entrar para cá sujo, não. Ele não podia entrar nesse ambiente sujo. Ele tinha que lavar suas mãos e os seus pés na água que estava ali. Aquela água ela é tão poderosa porque ela fala do aspecto da palavra de Deus. Água
e uma bacia de bronze feita dos espelhos das mulheres. A Bíblia diz o seguinte, que o homem que ouve a palavra e não pratica, ele é como aquele que olha a si mesmo no espelho, mas depois logo, ao sair, se esquece da sua aparência. Esta é a pessoa que ouve a palavra e não pratica. A pessoa que sabe, sei lá, tem muito crente assim. Vem no culto no domingo. E olha que aqui a gente só tem 4 celebrações. Aí depois ele vai para a internet, ouve mensagem o dia inteiro. Aí depois ele chega à noite e fala: ih, hoje não tem culto na minha igreja, vou lá para outra igreja que lá tem culto todo dia. Aí vai mais um culto. Ele vai no outro culto, ele ouve. Aí você fala: e a prática? Será que você tem praticado aquilo que você tem ouvido minimamente? Eu, às vezes, aqui, vou falar que vou fazer um desabafo como pastor. Às vezes eu tenho vontade de pregar o mesmo sermão o ano inteiro. Fala para a pessoa que está falando: por que será? Porque tem gente que olha, ele recebe a palavra, ele ouve a palavra, mas ele não pratica, ele contempla a si mesmo, mas depois logo que ele sai da igreja, porque a palavra de Deus ela é comparada com água, ela é comparada como um espelho, ela é comparada, irmãos, com muitas coisas. A pessoa olha, ela vê a si mesma, mas aí ela sai, porque ela está com fome, ela sai da igreja, ela termina o sermão, ela vai embora, e se esquece da sua própria aparência, não tem uma atitude e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, muda a minha mentalidade, me endireita, me alinha. Mas ele quer entrar no lugar santo, ele quer entrar no lugar santo, mas ele se esquece de se lavar, a lavagem de água que é feita pela palavra, que reflete quem nós somos. Fala para a pessoa que está do seu lado: está na hora de você tomar um banho. Tem que ser lavado pela lavagem de água. Não adianta só falar: já morri para Cristo. Irmãos, o cristianismo fala de obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a sua santa palavra. E aí então, quando nós lavamos as nossas mãos e os nossos pés, o nosso caminhar e as obras das nossas mãos já estão aperfeiçoadas para poder entrar no lugar santo. E aqui começa então mais um momento de revelação. 3 peças fundamentais estão aqui dentro. A primeira delas, importantíssima. Sem ela, nada seria possível ser feito aqui dentro. Fala-se de um candelabro. A única luz que entrava no lugar santo era a luz que saía do candelabro. Uma vara com 7 lâmpadas feitas, na altura, acesas por velas, não velas, mas por azeite que era colocado naqueles tubos. E aqui então começa a falar do que? Da iluminação. Eu me lavo na palavra e começo aqui a receber revelação, iluminação de quem Deus é, do que Ele espera de mim. Aqui, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: sem candelabro aceso, sem menorá aceso, aquele quarto era tão escuro, aquele ambiente era tão escuro, que não seria possível ver a mesa dos pães da preposição, muito menos o incensário. Não entrava luz exterior. Logo, era necessário ser iluminado pelo candelabro, que representa em primeiro lugar a pessoa de Cristo, mas também o azeite derramado por Ele, pelo seu próprio Espírito Santo, que nos traz revelação e iluminação de todas as coisas. Não adianta, irmãos, a gente quer ser intercessor, mas não tem o menorá aceso, não tem o candelabro aceso. A gente quer comer dos pães da preposição, mas não tem o menorá aceso. Há aqui um ritual, há aqui algo que precisa ser feito, há aqui uma revelação que eu preciso pegar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos lembrar aqui, morte e ressurreição, átrio. Aqui já começa a falar Pentecostes, ser iluminado pelo Espírito Santo. Comer do pão da preposição, onde estão alinhados 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Pães esses que não podiam ser deixados para o dia seguinte, eram trocados todas as manhãs. Aqui fala de unidade, aqui fala de sustento, aqui fala de alimento. Incensário, aqui fala de intercessão, aqui fala, irmãos, da oração dos santos que sobe até o Senhor e enche cálices que são levados pelos anjos. Tudo isso num lugar santo. Fala para o pessoal que está falando: olha quanta revelação. É um caminho. Tabernáculo fala de um caminho a ser percorrido. Eu preciso
Eu preciso de revelação que vem pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de meditação na palavra e ser alimentado diariamente no meu relacionamento com o Senhor. Tudo isso, essa caminhada, me faz chegar ao Santo dos Santos. Eu quero já estar na presença do Altíssimo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver o seu rosto brilhando sobre mim. Mas eu quero pular a cerca. Não tem portas do fundo. Eu ouvi ontem o Xande na apresentação. Ele falou: irmãos, não tem porta do fundo. Não tem como entrar por ali não. Tem que fazer esse trajeto inteiro. Átrio, lugar santo, até o Santo dos Santos. Tem que cumprir as exigências, os requisitos. As pessoas querem hoje a presença de Deus, mas querem de qualquer jeito. Irmãos, presta atenção. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que as coisas estão mais facilitadas hoje por causa do século 21, a morte de Cristo, a graça entrou. Mas deixa eu te falar uma coisa: a graça, irmãos, é muito mais pesada do que a lei. Porque para eles, naquele tempo, bastava um sacrifício, um ritual. Estava completa a minha obrigação, está tudo feito. Hoje não, é entrega total. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou você nunca alcança o Santo dos Santos. Não é ritual, não é a quantidade de dias que você vê na igreja, não é o tempo que você passa lendo a Bíblia. Já li a Bíblia 12 vezes no ano, aleluia, não entendeu nada. Nós estamos falando de um processo de caminhada, de relacionamento. Nós estamos falando, irmão, de uma dedicação total àquele que é digno de toda a glória, toda a honra, de toda a nossa vida, de tudo que somos e de tudo que temos. E aí o que é interessante é que dentro dessa arca, havia ainda lá 3 elementos. 3 elementos. O primeiro deles, maná. Só o maná. O maná. Só o maná. Tem que avisar bem. Eles foram preparar tudo para hoje. Dentro da arca da aliança, da arca da sua própria presença. Olha o que diz a palavra de Deus. Hoje você vai ter que abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 32 até o 35. Olha que tremendo. A gente vem conhecendo os feitos do Senhor, a gente vem vendo a obra dele nas nossas vidas, seja pela festa, seja pelo tabernáculo. Mas de repente a gente vai entendendo que há coisas que foram feitas no passado, que serviram de base para uma mensagem poderosa de transformação. João 6, versículo 32 a 35. O que é interessante nesse capítulo 6 é que no início dele Jesus multiplica pães, alimenta uma multidão. A multidão continua seguindo ele. E ele fala: vocês vêm me seguindo, não é porque vocês creem nas minhas palavras. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Ele falou para aquela multidão: se vocês estão me seguindo, não é porque vocês creem nas minhas palavras. Vocês estão me seguindo por causa do pão que eu multipliquei, por causa do pão que vocês estão vindo, por causa da comida que vocês estão vindo. Vocês não estão vindo porque vocês creem em mim. Olha para a pessoa que está do seu lado: tem muito crente assim. Há muito crente, irmão, que está querendo ter a sua barriguinha cheia. Vou lá para a igreja, quero só ver aquele brazuca lá e fala tanto. Mas é assim: eu só estou à espera da minha hora, a hora da oração, porque aí sim ele chega. Pastor, quando é que vocês oram por mim? Quando é que vocês oram por mim, pastor? Porque eu preciso encher minha barriguinha, eu preciso do pão.
Jesus falou, vocês vêm atrás de mim, não é por causa das palavras que eu estou pregando. Porque vocês não creem, né? É por causa do pão. É por causa do alimento. E dentro desse contexto todo de exortação, fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, você acha que o apóstolo Jean é fácil? Fala para ela assim, você acha que o apóstolo Jean é difícil? Você não conheceu Jesus ainda. Mas pastor, tem uma palavra muito dura. Jesus falava para aquela galera toda que vocês estão me seguindo. Vocês não creem em mim, para que vocês estão me seguindo? Que adianta eu ficar aqui pregando para vocês se vocês vão continuar vivendo do mesmo jeito? Vocês querem ver só encher barriguinha, né? Fala do pouco que vocês estão. Assim que Jesus tratava as pessoas. Como eu amo Jesus. Porque está cheio de igreja aí que só quer ficar enchendo a barriguinha das pessoas, não estão preocupados em levar elas a ter uma revelação daquilo que está contido dentro da arca. Está cheio de igreja para aí que quer tá te oferecendo bênção. A bênção. Eu não posso nem falar bênção, porque ele não chega lá. Termina na bênção. Deus tem uma bênção para você. Vem fazer uma corrente. Vem fazer aqui no seu. Vem fazer. Tá vendo? E paga caro ainda por isso. Ah, pastor, eu vou lá, não pago nada não. Eu só quero a minha barriguinha cheia. Fala para ele assim, sai para lá, crente, não briga. Come, nunca está satisfeito. Não está disposto, na verdade, a pagar o preço. Assim, ó, quer chegar no Santo dos Santos e ver o maná? Lá no altar de sacrifício começa a coisa, viu? Tem que morrer para si mesmo. É lá que começa a caminhada. Está me entendendo? E Jesus diz assim, ainda dentro desse contexto todo, João 6, versículo 32, disse-lhe, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sabe o que ele está falando? Maná. Sabe o que o maná aponta? Um Cristo que sacia a fome de uma vez por todas e infinitamente de qualquer pessoa. Você que está circulando, correndo de um lado para outro em busca, à procura de Deus, eu quero que você entenda, você não precisa, irmãos, ficar correndo atrás de religiões, de conceitos de igreja. Você precisa ter um encontro com Cristo. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Maná. Aleluia. Fica aí, maná. Também havia outra coisa. Havia lá uma vara. Não, desculpa lá. Traz aí as tábuas da lei. Outra coisa que Deus mandou guardar, dentro daquela arca, eram as tábuas da lei. Pode vir. Estamos aqui. Ah, que coisas são tremendas, irmãos. Você sabe, você já comprou tanta coisa que não teve a sua duração, perdeu. Para pensar, como é que se preservava um pão que desceu do céu, um maná, dentro daquela arca, sem bolor, sem estragar. Hoje, irmão, você compra pão aí no mercado, no dia seguinte você já não quer comer. Esse pão estava lá sempre perfeito. Preservação. Pedras talhadas pelo próprio Deus, escritas pela sua própria mão, com leis e mandamentos. Leis do Senhor para o seu povo. Leis essas que abriu um horizonte para toda a humanidade hoje ter ética, moral, saber o que é certo e o que é errado. Quem sabe aqui que adulterar é errado?
Ninguém sabe. Santo? Onde é que está escrito isso? Quem sabe aqui que matar é mal? É errado. Onde é que está escrito isso? Roubar. Não honrar pai e mãe. Aqui, ó. Esse mandamento aí eu sei que já está um bocadinho, né? Ah, mas isso aí está meio ultrapassado. Porque hoje em dia os jovens, hoje em dia... Ah, irmãos, deixa eu te falar, o problema não está nos jovens. O problema não está nas crianças. O problema está em quem educa elas. A problemática está, na verdade, em pais e mães que afrouxaram na vida em relação aos mandamentos do Senhor. Abriram mão disso, simplesmente não educaram como devia de ser, não usaram a vara quando tinha que usar, não corrigiram quando tinha que corrigir, não disseram não quando era não, não disseram sim quando era sim, não elogiaram, simplesmente se desgastaram, trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite, entregaram na mão de uma ama, que se calhar era espírita, bruxa, macumbeira, budista, sabe-se lá o raio que era, que não cria em Deus, e essa pessoa educou seu filho como ela quis. Na frente da televisão, contaminando ela muitas vezes com programas terríveis. E quando chegava na hora de você intervir, estou cansado. Vai dormir. Final de semana, hora extra. Assim, se tem algum mandamento escasso aqui, sabe o que é? É falta de aplicarmos aquilo que é a lei. A lei do Senhor nas nossas vidas. Os seus mandamentos. O que é tremendo é que aqui está representado algo poderoso, irmãos. Aqui está representada toda a lei de Deus, através dessas tábuas, que é para qualquer raça, qualquer ser humano, qualquer povo que queira se dar bem na vida, queira prosperar, queira ser abençoado, queira verdadeiramente manter a presença de Deus, não só em si, mas também no seu lar. Tá vendo? Esses elementos, eles estavam dentro da arca, presença de Deus. Estes mandamentos estão dentro da presença de Deus. Só quem tem a presença de Deus é que consegue alcançar maná, alcançar a lei, vivenciar a lei, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Amém ou não amém? E é interessante que o próprio Jesus, ele é o verbo vivo que se fez carne. Irmãos, ele é a própria palavra. A palavra de Deus foi escrita. Está percebendo? Deus escreveu uma palavra, e essa palavra encarnou e tabernaculou entre nós. Quando Jesus nasceu, em altura de tabernáculos, Jesus veio, na verdade, manifestar esta palavra no meio dos homens, e não só manifestá-la, mas preservá-la, alinhá-la, para que nós todos venhamos saber de algo tão poderoso. Sabe o que é? Quer cumprir toda a lei? Quer cumprir todos os mandamentos e os profetas? Quer cumprir tudo? Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa isso? Coloca Deus em primeiro lugar, só sacrificando, só se lavando pela água da palavra, só sendo iluminado, só tendo uma vida de oração, somente você comendo dos pães da preposição, somente tendo unidade. Aí sim! Você pode dizer: eu amo a Deus com toda a minha força, por tudo aquilo que sou, por tudo que tenho. Você está me entendendo? Ama também o teu próximo como ti mesmo. O que significa isso? Nós ouvimos aqui a coisa aí de uma semana, respeito de honra. Eu me senti muito honrado naquele domingo. Foi tremendo, foi poderoso que Deus me deu. Mas muitas vezes eu vejo, irmãos, que essa honra passa muitas vezes em palavras, mas eu não quero falar de mim, eu quero falar de agora entre nós. Honrarmos uns aos outros. Honrar uns aos outros. Honrar uns aos outros. Quanto será que você tem honrado seu irmão? Seu patrão? Alguém da sua casa, seu irmão? De sangue? A gente ama a Deus, mas será que a gente ama as pessoas? Mas havia mais um elemento, não vou me prender muito hoje aqui. E este elemento era a vara de Arão que floresceu. No momento de rebelião, vamos lá entrar com a vara.
seria sacerdote e quem tinha direito de ministrar perante o Senhor? Deus fala o seguinte, fala para os principais de cada tribo, cada um traz uma vara. Cada um traz uma vara, e na vara de Levi escreve o nome de Arão. E pega cada um a sua vara e você vai colocar todas as 12 varas de cada uma das suas tribos, vai colocar lá dentro da minha arca, lá na presença, lá perto, lá no lugar santíssimo. E é o seguinte, presta atenção, Moisés. Deus falava assim, presta atenção. A vara que brotar e florescer é este quem eu escolhi para ministrar diante de mim. E aí quando chega no dia seguinte, estava a vara de Arão florescer. Deus havia escolhido o seu sacerdote. Deus escolheu quem era o seu profeta. Quando nós olhamos para a vara de Arão, nós estamos vendo refletido e manifestado agora algo poderoso em ações, em obras, em tratamento. Nós estamos vendo agora o ministério profético sendo ativado. Nós vemos os apóstolos, os profetas, nós vemos os 5 ministérios refletidos aqui. Tão poderoso. Elementos, para e pensa, uma vara floresceu sobrenaturalmente lá no lugar santíssimo. E depois continuou florescendo, florida e bonita, não murchou. Todo o tempo que andou lá dentro daquela vara, por pelo menos 40 anos, no deserto. Fala para a pessoa que está do lado, Deus é sobrenatural. E Ele, através do seu sobrenatural, Ele está dizendo, ativa a lei, ativa os profetas, ativa a minha vida na sua vida. Porque estas coisas, estes elementos, trarão para si, para sua casa, a minha presença. Porque eles estão contidos dentro da minha arca da aliança. Amém. Para eles era apenas uma figura, um símbolo, era algo tão tremendo e sobrenatural. Para nós é revelação, irmãos. Quando você deixa o apostólico e o profético, a vida de Jesus manifestar em você, quando você atravessa esse caminho e chega no Santo dos Santos, o que é tremendo é que você vai ter constantemente a presença de Deus manifestada em ti e na sua casa. Por isso o objetivo nosso objetivo não é parar no lugar santo, não é ficar no átrio. O nosso objetivo é o Santo dos Santos. Aí a gente vai cá e canta. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aí o pessoal aqui do louvor falou que queria cantar essa música ali dentro. Eu falei, com uma condição, não vai poder sair mais. Porque em outro lugar vocês não vão saber viver. Eu acho, agora é meu achismo, que tem gente que não quer chegar lá, sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo do que vai encontrar. Ele começa a pensar, mas peraí, se eu chegar lá no Santo dos Santos, Deus vai falar seriamente comigo, eu vou ter que mudar um monte de coisa da minha vida que eu não quero. Eu gosto do estilo de vida que eu tenho. Eu gosto de ser pecador, eu gosto de ser encardido, eu gosto de falar mal dos outros, eu gosto de ser borboleta, eu gosto. E eu sei que se eu chegar lá, vai acontecer algo dentro de mim que eu vou ter que abrir mão dessas coisas todas que eu gosto. Vou ter que abrir mão de tanta coisa. Por isso, me deixa ali no átrio, vai, é tão bom. Vai o senhor lá para o Santo dos Santos e leva umas oraçõezinhas minhas, leva. Eu posso até fazer isso por você, minha vida inteira. Eu vou ter o menor problema. A grande questão, sabe qual que é? É que vai chegar num momento que nós vamos entrar no verdadeiro tabernáculo. E só aqueles que adentraram o Santo dos Santos e tiveram um relacionamento perfeito com Deus, de amor, de entrega, é que vão entrar nesse verdadeiro tabernáculo. Porque tudo isso daqui é humano, mas existe um tabernáculo. A imagem veio do céu, não veio da terra. A gente fala tabernáculo de Moisés, mas Moisés viu e Deus falou para ele, escreve o que você está vendo. Ele viu um tabernáculo celestial. Este é a nossa meta. É neste lugar que nós devemos chegar. E para chegar lá, não adianta segurar na batina do padre, do pastor, do reverendo, seja lá de quem for. Você tem que fazer a tua trajetória. Olha que tremendo.
Pode guardar lá os elementos, com calma para não derrubar. Espera aí um pouquinho. Está apto para entrar lá dentro? Está apto para entrar lá dentro? Quer que amarre uma corda? Pode entrar. Glória a Deus. E o que é interessante é que nós vemos isso em tabernáculos. No tabernáculo. E o povo ia de ano a ano, sabe o que fazer no tabernáculo, irmão? Sacrificar ao Senhor. Todos os anos eles iam a tabernáculos e entregar a sua maior oferta de todas as ofertas que eles já tinham entregue durante todo o ano. Sabe que a Bíblia, quando fala da oferta em tabernáculos, não fala de ofertinha, é o que sobrou, é o que deu. Não. Quando entramos em tabernáculos e festas dos tabernáculos, fala que eles levam o maior número de ofertas e sacrifícios para entregar para você. Nós somos desafiados nessa semana. Você que não esteve aqui, só apareceu hoje. Nós somos desafiados nesta semana neste propósito, nesse sentido. Nós somos desafiados a entregar uma oferta que representam 7 sementes que tocam 7 continentes. Uma oferta que entra pelo aspecto das ações de graças, daquilo que Deus nos concedeu e já nos deu, e nós nos alegramos, porque é para ofertar segundo a nossa possibilidade, mas é segundo também o que Deus nos tem abençoado. Eu creio que vai estar cheio de envelope aqui, com notas que eu nunca vi na vida, porque Deus tem te abençoado. Ou na verdade você vai ser mesquinho com Deus, não sei. Mas uma coisa é certa, é segundo Deus tem te possibilidade. Fala, pastor, mas eu não vim na quarta, não vim na sexta, não vim no sábado, não sei o que é isso, pastor, o que você está falando? Oferta no quê? Então é o seguinte, se você quer fazer uma oferta hoje, eu não vou falar tudo que nós falamos essa semana, mas se você quer fazer uma oferta específica para a festa dos tabernáculos hoje, levanta a sua mão, não é para quem chegou hoje só, e pega um envelope apropriado com um assistente. Fala assim, eu quero, levanta agora a sua mão. Olha, eu quero fazer uma oferta para a festa do tabernáculo hoje. Antes de falar sobre oferta, porque eu quero que a nossa oferta ela esteja embanhada de algo profético nas nossas vidas hoje. Sabe o que aconteceu nessa festa? Pega aí a sua Bíblia. Eu quero ler aqui alguns textos com você. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida aqui. Isaías 44, versículo 3. Sabe o que lá na lei, nos profetas, sabe o que na lei, nos profetas foi declarado? Isaías 44, versículo 3 diz assim, ó, Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem quer receber essa água, diga amém. É fraquinho, mano. Olha o que Deus está falando. Ele vai derramar de uma água que vai saciar a sua sede. Vai saciar a sua sede. Mas essa água é tão poderosa que ela não toca só você, toca também a tua posteridade e os teus descendentes. Esta é uma água que vem pelo Espírito Santo de Deus, te lava por completo, te deixa aperfeiçoado para entrar no Santo dos Santos. Nenhum de nós teríamos condições de entrarmos no Santo dos Santos se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós e nos aperfeiçoado. Nós estamos aptos hoje, sabe por quê? Porque Ele nos aperfeiçoou. Quero ler mais um texto, para Isaías ainda, continua aí. Capítulo 55, a partir do versículo 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Como é que se compra sem dinheiro? Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e azeite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Acho que aqui tem um pouquinho, só esse texto aqui é tão tremendo. Eu acho que Jesus já dá a resposta como é que a pessoa não tem dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro?
não tem dinheiro, pastor. Ai, mas eu queria tanto fazer parte desse negócio da festa da beleza. Não tem dinheiro, pastor. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor, trabalho, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco fareis uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis promessas a Davi. Deus fala que vai levantar e restaurar o tabernáculo caído de Davi, um povo que adora. Como é que eu compro sem dinheiro? Quando eu pego tudo o que eu tenho e falo, Deus, que eu tenho aqui de valor, sabe o que é? É aqui, ó. Alguns falam, eu sei que não vale muito, mas o que vale eu te entrego, eu te dou. Vinde. Você que tem sede, está sedento, comprai sem dinheiro e sem preço. Este Jesus está te propondo algo espantoso nessa manhã, que fala de restauração e de transformação. E Ele não está te cobrando nada por isso. Capítulo 58, versículo 11. Resultado daquele que compra sem dinheiro e que come sem ter preço. Diz assim, Isaías 58, 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Ah, pena que você está distraído com as crianças. É pena que nesse momento que Deus está liberando sobre a sua vida uma transformação, você está preocupado com a movimentação das crianças. Então o telemóvel toca ainda. Esse aqui é o pior. Já desligou o seu, né, Odete? Irmãos, eu estou falando de algo poderoso aqui, ó. A transformação da tua condição. Algo que te muda perpetuamente. Alguém aqui está precisando hoje de uma mudança radical. Águas que vão te guiar continuamente. Águas que vão fazer você se fartar e prosperar até em lugares secos. Eu já ouvi dizer que Margem Sul é um deserto. Quem já ouviu falar isso? E Deus nesse lugar faz de você um manancial. Ah, já ouvi dizer que Portugal não tem mais condição, já não tem mais jeito, já não tem como prosperar, nem como ganhar dinheiro, nem como viver bem, não tem mais como nada. Isso é para o ímpio que não conhece Deus, para aquele que não busca a sua presença, para aquele que não tem maná, que não tem as tábuas da lei, para aquele que não tem a vara florescida de Arão, para aquele que não trilhou o caminho do tabernáculo. Esse sim vai morrer no deserto. Mas há um povo que no meio do deserto vai experimentar oásis. Águas vivas, águas vivas que nunca faltarão. Aí você fala, pastor, mas que coisa poderosa. Fala para você que está ao seu lado, isso é só começo. Pega aí, Jesus amado. João capítulo 7, mas pega mesmo a sua Bíblia. João capítulo 7 mostra algo poderoso que estava acontecendo. Algo poderoso que estava acontecendo numa época tremenda. Jesus já era grande, já tinha começado o seu ministério. João capítulo 7. E diz assim no versículo 1 e 2, ó. Depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus estava presente na época da festa dos tabernáculos. E aí então disseram-lhe, versículo 3, pois os seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
Porque não há ninguém que procure ser reconhecido que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha lá. Alguém chegou para Jesus: ô Jesus, é bom mesmo, cara. Você faz milagres, você cura enfermos, você multiplica pão. Meu, mas você está muito escondidinho, você precisa aparecer. Você precisa brilhar aí, ó, diante dos homens. Muita gente quer brilhar no mundo. Mas Jesus fala assim: não. Vou ficar aqui na minha, na boa. Jesus fala: não. Versículo 8: subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Era uma época que todo mundo subia para a festa dos tabernáculos. E Jesus falou: vão indo vocês, eu não vou. Ainda não vou. Os seus irmãos já tinham subido à festa. Então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Onde é que Jesus estava aqui no capítulo 7? Lá no meio da festa dos tabernáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus gosta de estar no meio da festa dos tabernáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está aqui. Só que ele não está para se manifestar, irmãos, conforme a visão do mundo. O mundo até vai lá, faz as obras, aparece. Você precisa brilhar, cara. Você é o tal. Jesus vem e se manifesta ocultamente. E só quem tem olhos para ver que vê. Jesus não se manifestou a todos. Jesus ocultamente apareceu lá. Por quê? Porque ele não podia interromper algo. Sabe o que acontecia nesse dia? Desde o segundo dia, eu não fiz isso aqui porque não dá, mas ano que vem a gente vai tentar. Pelo menos um dos dias. Sabe o que aconteceu nesse dia? O cerimonial era tão poderoso, tão tremendo, irmãos. Jerusalém lotado de gente, o templo, irmãos, tremendo. Outro dia eu estava aqui vendo um estudo sobre isso. Você para pensar, todo mundo subia para Jerusalém nessa época, levando os seus sacrifícios. Então veja bem, famílias de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 pessoas, todo mundo indo para Jerusalém. Você já viu qual é o tamanho de Jerusalém? Quem já teve lá, você já viu o tamanho daquilo? Só que as pessoas não iam, irmão, simplesmente só: não, vai só hoje você, viu que eu não vou. E a família inteira, criancinha, bebezinho, adolescente, jovem, ia todo mundo. E eles levavam ainda, sabe o que? Os seus sacrifícios: vaca, ovelha, cabrito, pombinho, rolinha. Então era uma confusão, irmãos. Sabe por que Jesus, quando nasceu, não encontrou onde se hospedar? Porque ele nasceu em tabernáculos. Na festa de tabernáculos, onde todas as hospedarias, todos os lugares onde se podia dormir já estava cheio. E aí Jesus foi parar numa sucata, uma cabaninha. Tá vendo? Aí a gente mostrou uma presepada daquela, que é o presépio, e não entende nada. Não tem uma revelação. Mas eu quero que você entenda, irmãos, havia um movimento enorme de gente lá. Jesus, no meio daquilo, só observando. E chegava num momento, no auge da festa. Sabe o que acontecia? Havia um ritual feito pelos sacerdotes. Havia 3 grupos de sacerdotes. Um que vinha do templo, outro que vinha de outro lugar marchando e celebrando com vinho. E outro, não é bêbado também. E outro que ia até o tanque de Siloé, e numa bacia de prata ele trazia água. Sabe o que é o tanque de Siloé? É lá onde as águas se movimentavam e as pessoas eram curadas. Eles iam lá, buscavam um pouco daquela água e vinham marchando até o templo para se derramar daquela água, aquele vinho, aquela oferta dos sacerdotes ao Senhor. Só que aquilo era um cortejo tão bonito, tão lindo, que o povo todo que estava na rua parava tudo que estava fazendo, abria assim, ó, uma coluna, sabe, no meio da rua assim, e lá vinham eles marchando. Cadê os outros? Cadê os outros? Santo! Celebrando.
Ele falou o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Era o momento ainda que eles estavam vivendo de acordo com a lei, e o povo, na sua expectativa, ansiava ver isso, irmãos. Os sacerdotes chegando com aquela bacia de prata, cheia de água do tanque de Siloé, água aquela que era movimentada sobrenaturalmente por anjos e curava o primeiro que caísse nela. Olha que poderoso. E aí lá vinha o sacerdote. Quando termina isso tudo, esse ritual todo, os sacerdotes entrando e derramando no templo a água, o vinho, as ofertas. Fala para a pessoa que está do seu lado, agora vem algo poderoso. Versículo 37. Jesus estava lá no templo pregando para as pessoas, nesse mesmo diz assim, ó, e no último dia, fala para a pessoa que está do seu lado, hoje é o último dia. O grande dia da festa. Hoje, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Sabe o que Jesus estava falando? Não é aquela água que eles foram buscar. Aquilo que os profetas que eu declarei aqui sobre a sua Bíblia, onde Isaías declarou que águas e rios de água viva virão e farão de você um oásis. Não é uma água qualquer, esta água é o próprio Jesus, ao qual enviou o seu Espírito Santo como um rio de água viva para fluir do teu interior. Uau! Quanta coisa eu vejo em tabernáculos. Deus me convidando a voltar ao princípio, Deus me restaurando, Deus me levando ao ponto de origem, Deus me transformando. Tudo isso pela lavagem da água, ao qual a água é Ele próprio, pela sua palavra, pela sua ministração, pelo seu Espírito Santo. Ele fala: se você tem sede, vinde a mim. Não tem outra forma de você ser saciado, não tem outra forma de você ter plenitude, não tem outra forma de você se alegrar, não tem outra forma de você colher. Só em Jesus há rios de águas vivas. Oh, aleluia! Por isso hoje, irmãos, eu quero encerrar esta nossa reunião de algo, fazendo algo profético. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui levar as nossas ofertas, nós vamos trazer a nossa oferta de festa de tabernáculo, irmãos, diante de algo profético. Águas, águas, águas. Nós vamos semear. Por isso eu vou fazer algo aqui tremendo. Vamos colocar aqui o cesto dentro dessa bacia. Me ajuda, Érica, faz favor, limpa aqui os coisas. Deixa vazio. Põe a bacia no cesto dentro. Nós vamos semear profeticamente nessas águas. Toda a oferta de festa dos tabernáculos, como eu disse aqui, vai tocar as nações, vai tocar os continentes, porque nós vamos pegar esse recurso todo para investir no imersão total, no 7º imersão total. Não vai ficar aqui para a igreja, vai ser investido no 7º imersão total. Todo o recurso que nós levantarmos através dessa oferta. Imersão total ocorre no Japão, no Chile, Estados Unidos, na Europa, Israel, Brasil, vários estados, vários lugares, Portugal. Nós estamos tocando os continentes. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua oferta hoje, de festa do tabernáculo, toca os continentes. Mas mais do que tocar os continentes, a sua oferta hoje é uma ativação do rio de água viva no seu interior. Eu declaro, você não vai ter mais sede. Deus vai fazer do teu deserto um manancial. Eu declaro que sobre a sua vida virá paz, prosperidade e alegria. Nós estamos celebrando uma festa, a festa do Senhor, que fala das bênçãos que Ele já nos deu, mas também aponta para as bênçãos que virão. O nosso Deus é um Deus abençoador, abençoador daqueles que os buscam. Ele é Deus. Por isso hoje, irmãos, nós vamos fazer aqui algo tremendo, poderoso, forte. Jesus falou: vinde a mim, vós que tem sede, vós que tem sede, e eu vos saciarei. Oh!
crê nele? Rios de água viva fluirão do seu interior. Como é profético este culto. Como é tremendo essa reunião. Ah, irmãos, como eu quero fazer parte deste tempo profético do Senhor. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.